Então vamos lá. 33. E chegaram a Cafarnaum. Quando Jesus estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Então, assim, vocês viram que o texto começa meio engraçado, né? E chegaram a Cafarnaum. O que acontece? Como é que é o contexto dessa passagem? Nesse capítulo 9, o início do capítulo é aquela famoso relato da transfiguração. Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João e leva eles para o monte, onde eles têm uma experiência com ele maravilhosa, onde vem a glória de Jesus revelada ali. E o capítulo continua correndo, eles descem ali do monte e vão em direção aos outros discípulos que tinham ficado ali embaixo. Quando eles chegam, descem do monte, eles se deparam com uma cena engraçada. Um monte de gente reunida, um menino no meio, e o pai desse menino vem falar com Jesus e fala: mestre, o meu filho está sofrendo muito, endemoniado, eu trouxe aqui o meu filho para os seus discípulos e eles não conseguiram expulsar. E Jesus diz, que está no finalzinho, está bem no versículo, a partir do 29, ele responde dizendo que essa espécie de demônios só saía pela oração e pelo jejum. Em seguida, o que acontece? Eles saem de onde eles estavam, atravessam a Galileia, porque diz o texto que Jesus queria ir para um lugar reservado, porque ele queria ensinar os seus discípulos. E o que ele estava ensinando para eles era o seguinte: ele dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Então, assim, o que acontece? Jesus ele estava ensinando para os seus discípulos algo, se reuniu com eles para explicar: poxa, a gente tá indo para um momento onde eu vou ser entregue para ser morto, para perdoar os pecados de vocês. Então, assim, Jesus está explicando a missão dele para os discípulos. E que o texto que a gente começou a ler diz é que depois dessa explicação acontecer, no caminho, no inteirinho entre esses 2 momentos, os discípulos começaram a discutir sobre quem era o maior ali entre eles. E aí, eu queria levantar para a gente aqui algumas considerações, porque a gente consegue andar melhor assim. Vamos lá. Cara, a primeira coisa, como eu falei, vou explicar uma coisa importante. Lá no UP, a gente está fazendo uma série de pregações em Marcos. A gente ficou o ano inteiro passado lendo Marcos, e esse ano também, eu acho que a gente vai continuar, porque até agora a gente continuou. E tem sido muito legal. Esse texto a gente compartilhou lá. E é legal porque semana após semana a gente consegue interagir com cada texto que estava sendo pregado e tudo mais. Então, beleza. Só para deixar claro aqui que tudo fica claro para a gente que está lá toda sexta junto, mas às vezes aqui não vai ficar tão claro, porque a gente precisaria estar mais assim conectado. Mas enfim, então vamos lá. A passagem imediatamente anterior, qual a conclusão que a gente tira dela? Quando Jesus fala que aquela espécie só sairia pelo jejum e pela oração, o que ele quer dizer? Ele quis dizer o seguinte: poxa, para que serve jejum? Para a gente se aproximar de Deus. Então, se eles precisavam jejuar e orar, era um sinal de que eles não estavam próximos de Deus, certo? Então, assim, o primeiro ponto é esse. Olha só, aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente quer está completamente ligado a quão próximo a gente está de Jesus. Esse é o primeiro ponto. Os discípulos estavam distantes. Então, no que eles estavam pensando? Ao passo que Jesus dizia para eles: olha, eu tô para ser entregue por vocês. Eles pensavam o quê? Poxa, quem aqui é o maior da gente? Então, assim, quando a gente não está perto de Jesus, quando o nosso coração está distante, está endurecido, a gente tende a desejar coisas que não tem tanto a ver com o reino, que não vão trazer glória para Jesus, mas que vão ser coisas que, na realidade, no final das contas, vão ser inúteis. Olha só o que diz em Gálatas 5:17.
A carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então é exatamente isso. Quanto mais próximo de Jesus a gente estiver, mais a gente vai desejar aquilo que ele deseja. Olha só, já aconteceu com vocês em determinado momento da vida de vocês andarem tanto com alguém que vocês começam a imitar o que eles falam, o que eles pensam. Por exemplo, a minha irmã, eu tenho uma irmã, não sei quem sabe, mas ela tem uma amiga que é do Sul. E, cara, toda vez que essa menina vinha pra cá, minha irmã começava a falar, puxando S, de um jeito, eu ficava assim, cara, irritado, eu falava, Paula, para de imitar, Amanda. Tipo, você não precisa fazer isso. Mas é uma parada involuntária às vezes, sabe? Eu tenho amigos, na vez que eu preguei no Rap, eu comentei que Passe é um cara que, às vezes eu começo a falar igual a ele do nada, eu não consigo entender por quê, mas é uma parada muito natural que acontece. Então, da mesma forma, como o texto mesmo de Gálatas diz, se a gente estiver próximo a Jesus, a gente vai passar a imitar ele. A gente vai passar a desejar o que ele deseja. E eu queria te perguntar, o que tem tomado seus pensamentos? O que você tem desejado? Sobre o que você tem conversado quando você tem caminhado pela vida e vivido os seus caminhos? Vocês lembram que Jesus diz que onde tiver o seu tesouro, ali também vai estar o seu coração? Então, assim, aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente quer está completamente ligado ao quão próximo a gente está de Jesus. Segunda consideração é que a gente só vai estar próximo de Jesus se a gente escutar a sua palavra. Olha o que diz lá no versículo 9, no versículo 34. Os discípulos guardaram silêncio, porque no caminho eles tinham discutido sobre quem era o maior. E em seguida, o verso seguinte diz: assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse. Então, assim, os discípulos estavam distantes, eles estavam longe de Jesus. E o que ele faz? Ele chama, eles estavam numa casa. Então, assim, não era uma mansão, era uma casa. Ele podia muito bem falar, mas ele chama para perto dele os 12 e diz, e conversa com eles, ensina. E o que Jesus está falando é a palavra dele, a mesma palavra que a gente tem. Então, quando a gente está longe de Jesus, o que a gente precisa é escutar a palavra dele, é ouvir aquilo que ele tem a nos dizer, aquilo que ele tem para corrigir na gente. E eu queria saber se você tem parado para ouvir isso. Como fica o seu coração diante da palavra? Quando você está lendo, você está desejoso por ouvir aquilo que ele diz? Ou você, sei lá, tem batido o seu ponto lá, seu cartão, só para dizer que você leu, ficar com a consciência anestesiada? Como fica o seu coração num momento como esse, da palavra? Você fica ansioso ou você está torcendo para acabar logo, que o cara é muito chato que está pregando? Como fica o seu coração? Da mesma forma que aqueles discípulos ali tinham uma ideia errada, e eu preciso abrir um parênteses aqui, os discípulos de Jesus, eles tinham uma consciência, uma ideia, na verdade, sobre como viria o Messias, bem diferente do que de fato aconteceu. Eles achavam que o Messias viria e instalaria o seu reino em terra agora, né? Jesus vai voltar com o seu reino, vai estabelecê-lo, mas vai ser no porvir. Eles achavam que isso aconteceria naquele instante. Então, por isso eles começam a pensar, pô, Jesus vai vir, vai reinar, então, cara, quem que vai ser o melhor, quem que é o maior aqui? Logo em seguida, você vai ver que eles discutem também, dizendo assim, pô, quem que vai ficar na direita, quem que vai ficar na esquerda? Né? Tiago e João, eles pedem para Jesus, para um ficar na direita, na esquerda. Enfim, a mãe deles pede. E por quê? Porque eles tinham essa noção errada, essa ideia equivocada sobre o que Jesus viria para fazer, qual era a obra dele. Sabe? Então, da mesma forma como eles tinham ideias erradas, baseadas em várias coisas, seja na cultura do tempo deles, seja na tradição religiosa. Cara, muitas coisas podem moldar a nossa forma de enxergar a vida, enxergar até mesmo o reino de Deus. Mas a verdade é que Jesus deseja corrigir, Jesus deseja redimir as nossas ideias, os nossos pensamentos, a nossa forma de enxergar a vida, seja em relação ao reino ou não. Olha o que diz em Isaías 55:8. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus. Então, Jesus está dizendo claramente que, cara, nem tudo aquilo que você pensa é o que ele pensa. Jesus, ele tem uma palavra, ele tem a sua verdade, e
a gente precisa se adequar a ela e não o contrário. Entendeu? Então, o que Jesus está fazendo nesse ponto é corrigir os seus discípulos, levá-los a entender, a enxergar a verdade. E Jesus, ele... Sabe aquela música que a gente canta aqui? Eu sempre fico tenso para falar inglês aqui, mas é As You Find Me, né? Não tem aquela parte que diz... Aí eu vou ter que traduzir, porque eu não quero falar mais inglês não, mas... Ele fala que Jesus ama a gente como Ele nos encontrou, mas o amor dele é tão grande que Ele não vai deixar a gente desse jeito. Sabe, o amor de Jesus é tão grande, cara, que Ele não vai deixar a gente continuar do jeito que a gente estava quando a gente foi achado. Então, assim, Ele ensina para a gente a sua palavra, nos corrigindo e nos livrando dos nossos maus caminhos, sabe? E aí, aqui nesse ponto, aí sim a gente chega onde, na verdade, é o ponto principal, que é... Porque o que acontece? Nesse texto a gente percebe assim, que Jesus ele demonstra para os discípulos ali que eles estavam distantes. Aí o que Jesus faz? Vem na direção deles e os corrige, dá para eles uma mentalidade correta, uma visão correta a respeito das coisas dele, das coisas de Deus, do reino. Para quê? Para que eles entendam que o propósito para a vida deles é servir, é viver em serviço. E a terceira consideração é exatamente isso. A resposta mais natural para alguém que entende a mensagem de Jesus e o segue, é servi-lo. Então, se a gente, talvez em algum momento, fique desanimado e acha que não tem que servir, cara, com certeza o nosso coração está distante, cara, de Jesus. Com certeza a gente não entendeu, cara, o que Jesus quis dizer, o que Jesus veio fazer. E aí, a gente precisa colocar assim na nossa mente algumas coisas que... Eu gostei muito daquele tema do retiro foi ano passado? O reino, foi ano passado, né? Ninguém falou nem cine não, mas deve ter sido. Que era o reino, e eu lembro que nos vídeos que tinham, sempre passava assim, dizendo sobre as diferenças do reino e do mundo, e a gente precisa entender que, de fato, no reino as coisas são muito diferentes, cara. No mundo, realmente, a gente pensa assim, poxa, quem é o primeiro é aquele que é servido por todo mundo, é aquele que recebe tudo, mas só que no reino de Deus, cara, é diferente. O primeiro é aquele que serve, é aquele que se entrega, é aquele que é o último, é aquele que, cara, não tem valor mesmo diante dos homens, mas ele é o primeiro. O primeiro no reino é Jesus Cristo, que sendo Deus, cara, se fez homem, sabe, se humilhou, morreu numa cruz, nu, pendurado ali no madeiro. Cara, é isso, é por isso que a gente precisa viver uma vida de serviço, porque se o nosso parâmetro algum dia foi um rei poderoso que tinha muitos servos e muitos escravos, se o nosso parâmetro um dia foi alguém que tinha muito dinheiro e todo mundo bajulava, hoje o nosso parâmetro é Jesus. E Jesus, sendo Deus e tendo todas as coisas e todo o poder, cara, Ele resolveu ser servo. Então, se o nosso exemplo é Jesus, a gente precisa imitar esse Jesus, esse Deus que mudou a nossa história. Porque, assim, eu não sei vocês, mas eu sempre tento basear minha vida em exemplos, em pessoas nas quais eu me inspiro. Por exemplo, quando eu estava indo para o 3º ano, que é um momento tenso para todo mundo, eu mandei mensagem para Felipe no Facebook. Falei, cara, e aí? Tem como você dar mais dicas, né, de que eu faço 3º ano para conciliar as coisas? Ele me respondeu uns 2 anos depois, mas assim, tudo bem. E por quê? Porque Felipe, cara, sempre foi uma referência para mim. Então eu queria, de alguma forma, imitá-lo, sabe? Porque eu sabia do sucesso que ele tinha tido ali naquele ano de vestibular dele, tudo que tinha acontecido. Então, da mesma forma, a gente precisa desejar imitar a Jesus, cara, a Jesus. Tem uma frase de um camarada aí chamado James Edwards, que ele diz o seguinte: o serviço aos outros é o principal caminho por meio do qual os cristãos imitam e cumprem a missão de Jesus. É o principal meio. O serviço é o principal meio da gente imitar Jesus. No versículo 36 e no 37, que é o finalzinho da passagem, o que está escrito? Ó. Tomando uma criança, Jesus a colocou no meio deles. Pegou-a nos braços e lhes disse: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Esse trecho é muito interessante, porque no tempo de Jesus, na antiguidade, né, assim, as crianças eram desprezadas.
Cara, até hoje você servir as crianças é um pouco difícil. A criança é totalmente dependente da gente. A gente precisa se esforçar, correr atrás, ficar ali em cima. E nos tempos antigos, eu tava lendo algumas coisas e era engraçado que os caras diziam que as crianças não tinham capacidade de cumprir a lei. Então, assim, elas eram inferiores aos adultos. Na antiguidade, os caras acreditavam, tipo assim, poxa, as crianças só são boas depois que elas estão treinadas. É que nem um cachorro, né? Só é bom se estiver treinado. E diante das pessoas desse tempo, diante de uma cultura tão hostil, as crianças, Jesus pega elas no colo e diz, cara, esse é o serviço que eu desejo. Um serviço que não vai trazer nenhuma glória para você, pelo contrário, é aquilo que ninguém quer fazer. É um serviço que só realmente o pai vai enxergar e vai se agradar, se alegrar. É um serviço que você não pode receber em troca nada. O que a criança vai te dar em troca? Um pirulito? Ou, sabe, não tem o que te dar. Então, assim, é esse serviço que Jesus chama a gente a fazer. É algo que vai muito além do que o ser visto. É o serviço de verdade, sabe? A resposta, então, realmente mais natural para alguém que entende a mensagem de Jesus e decide segui-lo é o serviço, cara. É servir a Ele, servir aos nossos irmãos, servir a nossa família, que é tão difícil. De aplicação, assim, para a nossa vida, o que eu queria dizer? Eu queria fazer uma aplicação só. Sirva em amor. Mas essa aplicação, ela vem como consequência, é claro, de uma vida próxima a Jesus, como são as duas primeiras lições, que a gente tem que se aproximar de Jesus e que a gente precisa estar ouvindo aquilo que Ele diz. Então, como consequência disso, naturalmente, a gente tem que viver essa vida de serviço. Então, sirva em amor. Em 1 Pedro 4,10 está escrito, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E eu queria levantar algumas coisas aqui. Que motivos têm te impedido de servir? Quais justificativas você teria para dizer que, poxa, hoje eu não posso servir? Te falta tempo, talvez? Será? Eu, assim, nesses últimos meses da minha vida, eu tenho admirado cada vez mais, assim, Clovinho, Fabrício, que, cara, passam perrengue em questão de tempo. Poxa, Clovinho, ele tem filho, ele tem esposa, ele tem um curso para tocar, ele faz o seminário. Cara, e nunca falta tempo para estar aqui pregando, para estar servindo, para estar amando, sabe? Então, assim, será que falta tempo, cara? Quem que deu 24 horas para a gente? Pô, será que Deus esqueceu de alguma hora, cara? Poxa, eu acho que, assim, a gente administra muito mal o nosso tempo, talvez. Pode ser que esteja faltando, mas isso pode ser um sinal de que a gente está fazendo alguma coisa que não era para a gente estar fazendo. Pode ser um sinal de que a gente está pegando muita coisa para fazer e a gente não vai dar conta, porque a gente precisa servir a Jesus. Você já pensou, eu já pensei isso várias vezes, já passou pela sua cabeça assim, poxa, eu não tenho dom. Pô, como é que eu vou servir, né? Está falando aqui, para usar o dom que recebeu e não tem um dom, não dá para servir. Cara, eu estava pensando sobre isso e eu parei para pensar, cara, quantos dons a gente tem que a gente às vezes nem se dá conta. O ar que você respira, você tira de onde? É você que pega em algum lugar, tira da árvore? Cara, Jesus está dando para a gente o dom da vida, o dom do oxigênio, o dom da nossa força, da nossa inteligência, do nosso ânimo. Então, assim, a gente pode servir a Jesus com qualquer coisa, cara. Nesse texto, o que ele fala é para você fazer o que ninguém quer fazer. Então, assim, se você tiver dúvida do seu dom, cara, pô, escolhe a coisa mais difícil, quer dizer, mais fácil, talvez. O que você acha menos honroso, faz aqui, cara. Eu servi vários anos no Ministério de Serviço, vários anos ali. Eu sei que é muito maneiro estar ali, porque normalmente as pessoas não vêm. Antes de eu entrar no serviço, eu nem prestava atenção que tinha gente de amarelo. E que as coisas aqui, a gente fica com a impressão de que tudo acontece automático, né? Mas tem pessoas agindo por trás, só que assim, é muito legal porque ninguém está vendo, ninguém está recebendo nenhuma glória por isso. Então, assim, vou vender aqui meu peixe para um chefe de serviço, cara. Participe. Se você acha, não tenho nenhum dom, cara, sei lá, faz qualquer coisa, disponha seu braço para carregar caixa, cara, disponha seu tempo, anime as pessoas, sabe? Agora, se te falta vontade, aí a gente tem que analisar que nem o texto diz, né? Se os caras estavam pensando em outras coisas, estavam desejando outras coisas, cara, era um sinal claro de que eles não tinham entendido o que Jesus tinha falado, o que Jesus tinha vindo fazer aqui, e também estavam distantes, né? Obviamente. Então, assim,
De que forma a gente pode servir a Jesus de uma maneira assim que o agrade, que seja eficaz para a nossa igreja? Sim, várias formas. Obviamente, assim, em primeiro lugar, procura um time aqui do Gol. Você pode servir na comunicação, aí falar com Brenda, com o Popesco. Você pode tirar foto, você pode gravar. Cara, você pode servir no time de recepção, falar com o Coelho, troca uma ideia com ele e vem receber as pessoas, amar essas pessoas, mandar uma mensagem. Cara, você pode servir, como eu falei, no Ministério de Serviço. Cara, o que mais tem aqui é lugar para servir. Existem pessoas que se enganam achando que não, a gente não quer que ninguém sirva, porque, cara, o que a gente mais quer é que as pessoas sirvam, o que a gente mais quer é que as pessoas liderem, supervisionem, preguem. Cara, o que a gente mais quer é isso, é que Jesus seja glorificado por meio desse serviço. Você pode se importar com as pessoas da sua célula, ajudar o seu líder, mandar uma mensagem. Fala assim, poxa, o que eu posso fazer para te ajudar? Tenho certeza que ele vai ter muita coisa para te passar. Toma cuidado que pode virar aí um vício, né? Então, cara, outra coisa que é importante, que a gente pode fazer, assim, que é básico, até talvez seja o mais básico do nosso serviço, cara, tá presente. Pô, e a sua célula, você está servindo seus irmãos naquele dia que você está desanimado, que você está sem paciência, você está cansado do seu dia. Cara, vá à célula, se esforce por estar ali, não inventa desculpa para o líder, falando que, sei lá, aconteceu qualquer coisa bizarra. Pelo contrário, lembrando, né, o que Jesus falou, que quem recebesse uma daquelas crianças no seu nome estaria o recebendo. Então, assim, Jesus chama a gente para servir nas coisas mais, sei lá, menos honrosas, as coisas mais fáceis, sabe? Poxa, assim, a primeira vez que eu vim aqui, eu nunca imaginei que eu ia pregar aqui. Não que eu acho que isso seja uma parada honrosa, mas a gente está em evidência de alguma forma. Mas, cara, não importa. O que importa é a gente ter um coração disposto a servir, um coração pronto a amar Jesus, e aí ele vai chamar a gente para onde ele quiser que a gente esteja. Às vezes, nem a gente mesmo vai querer estar ali, cara. Mas ele quer, ele vai chamar, ele vai capacitar, ele vai fazer com que as coisas aconteçam, sabe? Os nossos líderes de célula aqui, cara, tenho certeza que se a gente perguntar, os caras vão falar, poxa, sei lá, eu não acho que eu tenha capacidade para isso. Mas Jesus chama. Poxa, quando me chamaram para supervisionar, meu Deus, que desespero que dá. Pô, para pregar, gente, é só Jesus mesmo, cara. A gente só levanta para estar aqui, porque Jesus chamou a gente. Não é por nenhum outro motivo. Então, assim, para terminar, cara, quem éramos nós, assim, antes de Jesus, cara? Nós éramos os últimos. Ninguém dava nada pra gente, cara. Ninguém sequer se importava. Cara, a gente tinha o mau cheiro dos nossos pecados, a sujeira da nossa imoralidade. Poxa, mas Jesus amou a gente, cara. Jesus se fez o último para trazer a gente para perto dele, cara. Então é por isso que a gente tem que servir, porque se o nosso Deus, cara, tão maravilhoso, que amou a gente com um amor tão grande, tão intenso, cara, se ele fez a gente ser aceito de verdade, se ele fez a gente ser justo, ser limpo, cara, que resposta que a gente pode dar para esse Deus? Se não, de alguma forma, com o nosso serviço, mesmo que seja tão pouco, mesmo que seja, às vezes, que nem aquele menino que deu os 5 pães, os 2 peixes, como se aquilo fosse suficiente para alimentar uma multidão. Da mesma forma que a gente faz, cara, às vezes a gente olha e fala, poxa, isso é tão pouco, cara. Às vezes a gente não entende, cara, a gente não entende. Mas Jesus, ele usa a gente, cara, ele quer usar a nossa vida. Não sei porquê, não tenho como dizer isso para vocês, mas ele quer. Então, assim, a gente não pode perder tempo, cara. Perder tempo, sei lá, vivendo para os nossos próprios prazeres, perdendo tempo, sei lá, se divertindo com coisas, sei lá, que a gente podia disponibilizar para o reino. Já chega, tem um versículo em 1 Pedro que eu gosto muito, que ele fala que no passado a gente já perdeu tempo demais fazendo aquilo que agrada os pagãos. Hoje é dia, cara, hoje é tempo da gente investir tudo que a gente tem no reino, cara. Poxa, assim, que seja dessa forma na nossa vida, que a gente pare um pouco de, sei lá, olhar para a gente e a gente, de fato, responda a Jesus todo o seu amor, toda a sua graça, com uma vida de serviço, sabe? Que seja desse jeito. Então, de prática, o que a gente pode fazer? Eu queria que vocês, pelo menos, saíssem daqui. Eu não sei como é que vocês estão se sentindo, mas, assim, em vários momentos, quando eu ouço as palavras aqui, eu saio daqui, cara, com tanta vontade de fazer certas coisas e de mudar certas coisas. Então, se eu pudesse, pelo menos, dizer, cara, eu gostaria que você saísse daqui e procurasse, cara, alguém, um líder de um ministério ou líder da sua célula. Cara, procura alguém e faça alguma coisa pelo reino, cara. Eu sei que nada do que a gente fizer vai ser suficiente, mas a gente tem que fazer. A gente tem que amar os nossos irmãos aqui. A gente tem que amar ao nosso Deus, a nossa família. Beleza?
fazer uma oração para a gente. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu amor, Pai. Obrigado pela Tua graça, Senhor. Pai, obrigado por você ser um Deus tão bondoso com a gente, Pai. Obrigado porque a gente, poxa, é tão falho, Senhor, mas você chama a gente, Pai, para Te servir, Pai. A gente não tem nada, Pai, mas ainda assim você quer fazer do nosso nada alguma coisa útil para o Teu reino, Pai. Obrigado por isso, Senhor. Eu peço que você nos conduza, Senhor, de forma que a gente consiga viver mesmo, Senhor, uma vida onde você se alegra da gente, Pai, onde você é glorificado, Senhor, que a nossa igreja possa ser uma igreja que Te serve com alegria, Pai, com gratidão pelo que você fez por nós naquela cruz, Senhor, por favor, Pai, não deixe o nosso coração como os discípulos, Pai, se distrair, Senhor, não deixe o nosso coração olhar, Pai, pensar e desejar tantas coisas e esquecer do nosso propósito, Pai, que é andar contigo, Pai, Te servir os nossos irmãos amados aqui, Senhor, por favor, Pai, recebe toda a nossa vida, Senhor, todo o nosso coração. A gente quer Te dizer que a gente Te ama, Senhor, a gente quer Te oferecer um culto aqui agradável também, Senhor. Então, seja glorificado, Senhor, seja exaltado. A gente realmente Te ama, Pai, Te adora nesse lugar. Pai, amém.